Boa noite, empreendedores. Estamos aqui ao vivo mais uma semana com o nosso Empreenda News, aqui pela Rádio Universitária 102.1 FM, para mais de 40 cidades e também pelas redes sociais do Mova-se Empreendedor. Estamos ao vivo no Instagram, YouTube e Facebook também da Rádio Universitária. Então acompanhe a gente aí, mais esse Empreenda News. Hoje estou com um co-host diferente aqui, né, doutor? É isso aí, Fabrício. Nosso amigo Vitor está de férias, passeando. E o doutor Márcio, nosso colunista, doutor Márcio Nobre, vai falar um pouquinho com a gente sobre planejamento sucessório e o que isso muda na parte de tributação, com a reforma tributária. Vamos saber um pouquinho essa história de criar uma holding, economiza imposto ou não, como é que lida com tudo isso, como é que fica a parte sucessória. E também estou com o pessoal aqui da Nucli. Nucli, isso aí, ó, vamos decorar o nome aí. Estou aqui com o Daniel e com o Romeu, né, da Nucli, que é um marketplace para lojas físicas, né, um aplicativo que está sendo lançado em São Carlos no próximo dia 29 já. Então, uma super ideia. E você que é empreendedor, tem loja em São Carlos, região, precisa estar nessa plataforma que com certeza vai revolucionar, né, o comércio digital em São Carlos, né? Então, muito boa a ideia e vamos conhecer um pouquinho dela. E queria agradecer aqui o pessoal da Treco Frito Salgados, que mandou pra gente aqui um box de salgadinhos frito na hora, maravilhoso, hein, Carol? Gostei muito, viu? Muito bom mesmo. Então, ó, você quer pedir lá, ó, Treco Frito, é o Instagram deles. O combo de salgadinhos frito na hora, muito bom. Agradeço aí a participação com a gente aqui no Empreenda News. Só porque o Vitor não tá hoje, teve... O Vitor vai ficar com inveja da gente. Só porque o Vitor não tá hoje, tem salgadinho, mandaram pra gente. Eu vou comer a parte do Vitor, tá? Então, é isso aí. Doutor, vamos lá. Primeiro que qualquer empresário, né, a pessoa que tem empresa, que tem mais de um imóvel, né, tem outros tipos de propriedades e bens, sempre precisa planejar sucessão, né? Como é que isso fica para a próxima geração, né? Para proteger a família e também para não incorrer em muitos pagamentos de impostos, né, doutor? Então, como é que está essa questão do planejamento sucessório, principalmente agora com a nova reforma tributária, doutor? Maravilha. Bom, primeiro, boa noite, né? Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, Carol, Nuno, Romeu, Daniel, aqui o Fabrício. Manda um abraço também pro Vitor, que está viajando, está de férias, e a gente está aqui na labuta. Cobrindo ele aqui. Alguém precisa trabalhar. Alguém precisa trabalhar, você viu, né? Então, ô Fabrício, a questão da planejar a sucessão, né? Então, só para contextualizar, o que é planejar a sucessão? Tradicionalmente, o brasileiro ele está acostumado a, quando ele quer, por exemplo, a deixar organizado o seu patrimônio para os seus herdeiros, o que ele pensa e faz? Ele vai no cartório e fala, eu quero doar os meus imóveis para os meus filhos. Em vida, né? Doação em vida. Doação em vida. E com aquelas cláusulas de usufruto, né? O que é? Ele vai pegar o imóvel, vai passar a titularidade para os herdeiros, mas ele fica com uso e gozo. Ele pode alugar, sim, pode morar nesse imóvel. E a pessoa também não pode vender, né? E tem aquelas questões. Exatamente. Né? A pessoa que recebe, é o que chamamos de... Ele recebe só a nua propriedade. Ele não recebe o imóvel integral. Uhum. Ele recebe só os direitos futuros, ou seja, no futuro falecimento dos doadores é que os herdeiros vão assumir aquele imóvel. Então, isso é planejar a sucessão. Isso é uma já forma, é um planejamento. Já, né? É um planejamento. Então, esse é o primeiro ponto. E evita a questão do quando a pessoa falece, que tem que fazer inventário. Um inventário, que é bastante caro, complicado, né? O objetivo de planejar a sucessão, o principal deles é evitar um processo de inventário. Porque você evita discussões na família. Sim. O que o pai e a mãe se preocupam mais? Claro, os filhos estarem bem de saúde, mas que eles não fiquem brigando pelo patrimônio que eles deixaram. Esse é o principal temor dos pais. Então, eles fazem isso. Tem gente que faz e vai no cartório, tem gente que não faz nada e deixa
acontecer, né? Não a Deus dará, mas deixa a coisa acontecer naturalmente. Naturalmente. Seja, a briga sair naturalmente. Quando eu falecer, meus filhos, né, minhas filhas fazem o inventário e vê o que dá. Então, essa é planejar a sucessão. Uma das formas de planejamento da sucessão também, atualmente, é a estruturação, a criação de holdings familiares, que é você transferir o seu patrimônio, os seus imóveis, para uma pessoa jurídica, então você ainda como sócio, você como o proprietário dos imóveis. Uhum. Na verdade, você vira o dono da empresa que é dona dos imóveis, né? Exatamente. Mais ou menos. Os imóveis que antes estavam no nome da sua pessoa física, ela vai passar para uma holding, para uma empresa. Você é o dono dessa empresa. E você, o passo seguinte é doar as cotas, ao invés dos imóveis, você doar as cotas para os herdeiros. Ah, entendi. Então, você tem 2 filhos, 50% para cada um, 3 filhos, e nem precisa ser filho, podem ser outras... Você pode destinar a herança, né? Para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Tem uns requisitos, né? Tem um limite para isso, né? De 50%, que é a legítima, que você deve resguardar. Os outros 50% você pode doar para quem você quiser. Então, o que acontece? Hoje existe essa possibilidade. Ao invés de fazer a doação em cartório, fazer numa holding. Qual que é a vantagem de se fazer através de uma holding? Em muitos casos, vale a pena por a questão tributária. Quando você faz, por exemplo, transforma os seus imóveis numa pessoa jurídica, você manda os seus imóveis para a pessoa jurídica, você já começa a ter alguns benefícios tributários já em vida. Por exemplo, na locação de imóveis. Quando você faz a locação do seu imóvel, quando o seu imóvel está na sua pessoa física, você vai pagar sobre as locações o imposto de renda de acordo com a tabela, que pode chegar hoje até 27,5%. Na pessoa jurídica, você consegue uma trava, que hoje o máximo é de 11,33% sobre essa receita de locação. Bastante economia, hein? De 27% para 11% é uma boa, 60% de economia. Geralmente dá 50% aí de economia. Que bacana. Essa é a primeira economia que o pessoal já sente quando ele constitui a holding. A segunda economia é quando ele vai vender esse imóvel. Quando ele vende o imóvel, na pessoa física, ele tem que pagar 15% sobre o lucro imobiliário. Tá. Quem tem imóvel, quem já vendeu, já está acostumado com esse termo. Acredito que não precisa explicar. Sim. Que é o lucro da operação, ele vai pagar imposto de renda sobre isso. São a diferença 15%. Do que ele pagou para o que ele vendeu, né? Exatamente. Na pessoa jurídica, ou seja, o imóvel na holding, quando você vende, hoje você tem uma tributação no máximo de 6,73% sobre o valor total da venda, não sobre o lucro mais. Não sobre o lucro. Então, nem sempre vai ser mais vantajoso a venda na holding, mas na grande maioria que a gente analisou, é mais vantajoso. Por quê? Porque geralmente o imóvel, quando ele compra e ele lança no imposto de renda, o valor que é o custo de aquisição do imóvel. Então, o imóvel supervalorizou nos últimos 10 anos. Sim, demais, né? E o imposto de renda não permite você atualizar no imposto de renda, então sempre vai estar lá o custo de aquisição. Então, quando você vende, então dá um lucro imobiliário gigantesco. Muito grande. Então, você acaba pagando 15% sobre quase toda a operação. Na holding não, na holding você está travado em 6,73% sobre o valor total da venda. Se pegar qualquer residência média aí, que há 10 anos atrás custava R$200 mil e hoje deve estar 500, 600 mil reais, né? Se não 1 milhão. Muitas vezes está 4, 5 vezes o valor. Então quer dizer, esses 15% do lucro vai ser muito alto. Fica muito alto. Maior do que os 6,5% lá da holding. Fica bem alto. Outra vantagem em relação a você fazer pela holding é que quando você deixa o seu imóvel ir para inventário, o imposto sobre transmissão, causa mortes e doações, que é o imposto, muitos falam pejorativamente de imposto da morte, uhum. né? A base de cálculo dele é sobre o valor real, o valor de mercado do imóvel. O fisco exige uma avaliação para que seja lançado no inventário, então você vai pagar sobre o valor de mercado. E esse valor de mercado aí vai de cidade para cidade, né? Vai de região. No caso de São Carlos, caríssimo. Então, esse é um dos pontos. Na pessoa jurídica, você consegue
por uma questão de legislação e jurisprudência, coincidentemente, a base de cálculo desse ITCMD é o mesmo valor do que está lançado no imposto de renda. Ah, entendi. Vai pagar o imposto sobre aquele valor de aquisição. Aquele custo de aquisição. Porque quando você transmite os seus imóveis para uma holding, geralmente você transmite pelo custo de aquisição. E o capital social vai ser aquele valor. Entendi. E como você doa as cotas... Você não vai doar o imóvel, né? É as cotas que tem aquele valor que você está doando. Ou seja, em outras palavras, você está reduzindo drasticamente a base de cálculo do ITCMD. Sem contar o custo próprio do inventário, que também é alto. Geralmente a gente faz simulações, né? Quando o cliente contrata a gente para fazer um estudo, eu faço o estudo, o inventário vai custar tanto, se você for no cartório vai custar outro tanto, através de uma holding vai custar esse tanto. 90% dos que eu já fiz, a holding vale a pena. Tem casos que não vale a pena, quando só tem um imóvel, 2 imóveis. Sim. Então, o custo de operacionalizar uma holding, acaba encarecendo, às vezes não justifica para aquele cliente. Né? Mas quando ele tem já uns imóveis que ultrapassam certos valores, e aí já começa, na planilha, eu já consigo identificar. Aí já começa a ficar extremamente vantajoso, né? Porque é uma diminuição grande mesmo, né? Dos valores, né? Ah, sim. E aí o custo de operacionalização da holding vai ser basicamente um contador. Você vai ter a contabilidade, a contabilidade, né? E os impostos mensais ali, isso, né? Se a holding tiver locações, ela vai ter os tributos sobre as locações. As locações, né? Se ela não tiver movimento, enquanto não tiver, não vai incidir nada. Ela vai ficar lá esperando ter atividade. Que bacana. E como é que fica isso agora com a nova reforma, com a reforma tributária, né? Com os novos parâmetros aí tributários que começam já o ano que vem, né? Hoje temos o que já começa o ano que vem, que já está aprovado, é a questão da CBS, do IBS, né? Isso aí já foi aprovado. Já foi regulamentado. Já. Então já vai começar a partir de janeiro aí de 2026. Agora, sobre o ITCMD, que é um outro ponto da reforma tributária, tem um projeto de lei que está em tramitação e eles estão acelerando para que seja aprovado até o final do ano, mas ainda está tendo muita discussão, né? Só para vocês terem uma ideia, esse projeto de lei foi lançado em 2024 e até 5 de agosto, até semana passada, já tinha 322 emendas. Nossa! Para você ver o nível de discussão que está. É o tipo de lei do Brasil, sobre esse né? projeto. Você faz uma lei e depois vai fazendo as exceções. Mas só para fazer o corte mesmo, sobre o TCMD, porque ele é gigante, ele fala sobre o comitê gestor, sobre uma série de coisas do CBS e IBS. E também ITCMD. O principal objetivo desse projeto de lei é alterar a forma de cálculo do ITCMD e as alíquotas. Certo. Como eu falei agora, na holding, hoje, se a gente for fazer a holding do jeito que está na legislação, a gente consegue ter uma base de cálculo do TCMD no mesmo valor do que está lançado no imposto de renda. Certo, do imóvel ao valor de aquisição. Porque na legislação do ITCMD atual não tem previsão de recalcular os ativos que está dentro da empresa. Okay. Com o projeto de lei, eles alteram a lei do ITCMD e obriga as empresas a recalcular e avaliar os ativos para fins de doação de cotas, para fins de avaliação da empresa. Então essa vantagem vai acabar. Então, por exemplo, tenho lá a holding e vou então emitir uma cota para os meus filhos, né? Vou ter que, nesse momento, atualizar o valor de todos os imóveis dentro da avaliação de mercado atual. Exatamente. Ou seja, vai subir a base de cálculo lá em cima. Vai subir ao valor real que realmente vale aquele ativo que é composto por imóveis. Então, não vai dar mais para fazer sobre essa vantagem, né, que temos hoje garantido até o final do ano. Até o final do ano. A partir do próximo, se for aprovado esse projeto, já não vai ter mais essa vantagem do ITCMD. Aí temos que pensar em outras alternativas. A partir do ano que vem. Então, vamos dizer assim, essa questão de você fazer uma holding hoje pode ser que não seja mais tão vantajoso a partir do próximo ano. Hoje está fácil falar
que é vantajoso. Sim. O ano que vem já não vai ser mais tão fácil, vai demandar um estudo mais aprofundado e ver quais casos valem a Dependendo pena. do valor do imóvel, dependendo de tudo. Sob o ponto de vista econômico. Porque a gente também não pode esquecer que o principal objetivo de uma holding não é só também a economia tributária. Sim, tem a organização. É a organização do patrimônio, é evitar realmente que os herdeiros dilapidem o patrimônio. Só para você ter uma ideia, é possível colocar na holding quando por exemplo, eu tenho duas filhas, né? Elas devem estar escutando lá, então elas já estão antenadas. Quando eu transfiro para elas essas cotas, uma das cláusulas que eu coloquei é que se uma quiser vender os imóveis, a outra não é obrigada a aceitar. E aí essa que vai vender, ela tem que vender para a outra que vai ficar e ter um prazo de pagamento bem longo e o critério de avaliação. Entendi. Qual que é o objetivo disso? Evitar que uma delas só queira saber de festa, saber de gastar, dilapida o patrimônio. Sim. Sim. E a outra, poxa, ser obrigada a vender porque a irmã quer. Então ela não vai ser mais obrigada. Essa é uma trava então, que a gente quer dizer, coloca. você tem várias travas que você consegue colocar para proteger o patrimônio ali dentro da O holding. objetivo é de proteção, principal de proteção. A economia tributária é só a cerejinha do bolo, né? A cereja do bolo. Mas exatamente. o principal é a proteção do patrimônio em relação à briga entre os herdeiros, a O desgaste de um inventário, né? desgaste de inventário, futuras dívidas que possam surgir. Não dívidas que eu já tenho. Se eu já tenho dívidas e eu constituo um patrimônio para esconder, aí isso aí caracteriza a fraude. Sim. Não é esse o objetivo. Mas eu tenho patrimônio hoje, tô tranquilo, e amanhã eu me meto em algum negócio que me dê problema e gere dívidas, né? Eu tendo uma holding já com essas proteções, essas dívidas futuras não vão atingir ali o patrimônio. Que é do passado. Proteção. Né? Que bacana. E para a empresa, colocar uma empresa numa holding é vantagem? Tem isso também ou não? Tem, boa pergunta. As holdings, na verdade, nasceram para ter várias empresas. Né? Para ser holding de participações. Tá. Né? Depois que com o tempo que criou-se a ideia dos imóveis. Mas, tradicionalmente, a holding é um guarda-chuva de empresas. Então, é chamado que a gente fala de holding participações. Então, você tem várias empresas, você tem um grupo. Então, você cria uma holding, que essa holding ela é a proprietária das empresas que está abaixo muito do bom. Eu já vi muitos casos assim que vale a pena também. Vale. Muitas vezes a gente consegue fazer isso. Eu já fiz em alguns casos. Por exemplo, quando alguma das empresas operacionais é do lucro real. Você constitui uma holding e transfere a administração do grupo para a holding. E a holding emite nota, né, prestação de serviços para as empresas, vamos chamar de filhas, né? Sim. Como serviço. E esse serviço, para quem está no lucro real, abate. É bom, né? Porque, por exemplo, a empresa está no lucro real, quando tem a holding também aluga os imóveis, né? A holding é dona dos veículos, dos imóveis e paga aluguel para... A empresa paga aluguel para a holding, né? Tem várias questões também. Tem empresários, né, que a gente faz os dois, né? Ele tem imóveis, a gente faz a holding, estrutura para os imóveis e separa. E ele tem um grupo de empresas, aí a gente faz só para as empresas. E também as empresas, também você pode fazer a doação das cotas. Né? Igualzinho, né? E no mesmo procedimento. E vale super a pena. Claro que há casos que não vale a pena, né? Claro, Desculpa, claro. Mas casos que não vale a pena. Por exemplo, uma holding de empresa, que nem o Daniel perguntou, ter uma holding de várias empresas é vantagem também do fato sobre o olhar tributário? Sim, tem vantagens fiscais. Também tem vantagens fiscais. Tem diversas vantagens. E diversas vantagens também de proteção. Né? Então, fora as questões também de crédito, né? Quando você consolida todas as suas... Vamos supor, você tem várias empresas médias, mas consolida tudo numa holding, a holding passa a ser grande. Então, para você obter créditos bancários, já fica mais vantajoso. Porque tem um faturamento só centralizado, né? De certa forma, né? Os bancos já vêm com outros olhos, né? Porque a gestão está mais organizada, né? Demonstra uma estrutura bem mais profissional do que várias empresas pulverizadas, né? Sim. Esse planejamento sucessório,
que a gente estava falando, né, sobre... Existem outras alternativas além da holding? Existe sim. Então, primeiro, tem a doação direta, né, propriamente dita, que é tradicional aqui no Brasil. Tem o testamento. O testamento é uma forma de planejar a sucessão, você já define tudo que é uma coisa que a gente só vê em novela, né? Na realidade, o brasileiro não tem muito hábito de fazer testamento. É porque, se você for analisar, o testamento, ele não é tão eficiente porque ele não evita o inventário. De qualquer jeito vai ter inventário. Se você inventário. O testamento ele só define o que vai para cada um. Exatamente, né? Define as bases da divisão. Vamos supor, você não concorda que vai ser de acordo com o Código Civil 50 para cada, ou tem 5 filhos, 10% para cada, né, da sua parte. Então você acaba definindo isso em testamento se você quer mudar. Mas não evita o inventário e acaba, às vezes, gerando mais briga. Então existe, mas você perguntou, existe. Então, testamento. Tá. Tem também os investimentos financeiros de PGBL e VGBL. Essa também é uma forma de planejamento sucessório também. Então, da parte... você tem empresas, você tem imóveis e você também tem dinheiro. O dinheiro não vale muito a pena você concentrar na holding. Ah, entendi. Se eu tiver investimentos em dinheiro, se eu tiver dinheiro vivo, não vale a pena pôr ali no caixa da holding. Eu falo que não vale pelo seguinte. Hoje, quando você faz um investimento financeiro nas corretoras, nos bancos, a tributação sobre a pessoa física ela é menor do que pela jurídica. Então, os investimentos vale a pena manter na pessoa física. Manter na pessoa física. E você querendo... mas eu quero também que isso também não vá para inventário. Então, aí você consegue alocar isso num VGBL, por exemplo. E aí eu ponho o investimento no VGBL, em nome de pessoa física, e isso não vai para inventário. Aí não vai para inventário. Mas não tem nada a ver com a holding. Nada a ver. É mais um patrimônio seu, e aí você já deixa no VGBL... Destinado para quem? Destinado, esse aqui, 50% vai para minha esposa, 25% vai para minha filha A, 25% para a filha B. Entendi. Só para entender, o VGBL e L... É o VGBL que o doutor falou? E o PGBL. PGBL, são títulos, né? Títulos agrários e títulos de imóveis, né? Não, são vinculados à previdência privada. Né? Entendi, da previdência privada. Aí o gestor de cada PGBL ou de cada VGBL, ele tem a definição aonde eles vão investir aquele dinheiro para ter a rentabilidade. Entendi. E tem um risco também, no caso desses investimentos, corre o risco de ter uma perda, por exemplo, nesse meio tempo, nesse investimento que eles fazem, esse aporte? Investimento sempre tem. Sempre tem, né? Sempre tem risco. Todo investimento, por mais que seja renda fixa, você corre o risco ainda de ter alguns meses de ser negativo. Então, aí realmente vai de mercado mesmo. Então, mas eles são mais sensíveis, né? Um testamento, ele pode ser desfeito depois da morte da pessoa que fez o testamento? O testamento ele pode ser anulado, né? Anulado. Ele vai ser contestado e se ele não tiver dentro dos requisitos do Código Civil, por exemplo, se ele não respeitou a legítima, seria legítimo 50%, ele tem, por exemplo, vou citar o meu caso, fica mais fácil. Tenho 2 filhas, tenho minha esposa. E aí para uma delas, eu dou mais do que para outra. Já é motivo de discussão e anulação. Se eu, por exemplo, não respeitar a legítima. Dos meus 50%, meu patrimônio tem lá 1 milhão. 500 mil, eu posso doar para quem eu quiser. Os outros 500 eu tenho que respeitar a ordem hereditária. Que aí é metade para a esposa ou metade para os filhos, né? Dessa outra metade eu posso destinar... Dessa outra metade vai para minha esposa e para minhas 2 filhas. Essa outra metade... Você pode fazer o que você quiser. Ou para uma instituição de caridade, eu posso fazer isso. Perfeito. Aí vamos supor que eu não respeito esses 50%. Eu dou para a instituição de caridade 60% do meu patrimônio. Pronto, já vai questionar. Aí elas já podem questionar. E anular o testamento. Anular pelo menos essa parte dos 10% que passou, elas conseguem. Nossa, mas é impressionante como a história da holding facilita, né? Facilita e muito, porque você acaba com toda essa discussão, porque na holding você acaba trazendo todo mundo para a discussão em vida e eles assinam em conjunto com você.
Todos os irmãos assinam, a esposa, ou quem mais eu for vai ser beneficiado, E eu assina em conjunto. posso deixar, então, criei uma holding, coloquei todos os meus imóveis, empresas, etc. E vou dar as cotas, né? Em vida, distribuir essas cotas. Mas existe uma trava para que esses cotistas não interfiram na empresa? Totalmente, né? Você tem o controle. Totalmente. Esse é a principal queixa. Que na hora que eu vou falar sobre holding, o cara fala, mas eu não quero depender do meu genro para vender alguma coisa. Porque imagina, eu quero vender uma casa, tem que pedir permissão. Não. Então, não tem justamente problema. essa é até uma pergunta interessante. Quando você faz a doação no cartório, você tem esse problema. Se você precisar vender algum imóvel em vida, você vai precisar que os filhos assinem e os casados vão ter... O cônjuge assinar. O cônjuge vai ter que assinar. Na holding, não. Na holding, você doa as cotas com cláusulas de incomunicabilidade, com reserva de usufruto e, o principal, reserva política sobre a holding. Ou seja, é você que manda até o fim da vida. Entendi. Muito bom. Eles não conseguem interferir em nada. E se você quiser, a empresa tem 10 imóveis. Se você quiser em vida torrar esses 10 imóveis pela holding, você consegue e eles não podem fazer nada. Muito bom aí, ó. Já sabemos como nos livrar dos herdeiros chatos. Te dá toda a garantia. Já sabemos como lidar com os cunhados e genros. Para você ver que não é só econômico o objetivo. Não é só econômico, é muito mais organizado, menos constrangimento pós-morte e tudo mais, né? E na vida mesmo, né? Lidar com o patrimônio muito mais organizado. Fica mais profissional. Mais profissional. Obrigado, doutor, mais uma vez. Continua aqui com você. Agora você assume o papel de meu co-host aqui no programa. Né? E olha, quem está nos ouvindo aí pela Rádio Universitária e também aqui pelo Mova-se, que conteúdo bacana. Já deu para fazer uma consulta, né, Daniel? Não foi, ô meu? Uma consulta gratuita aqui. E agora vamos entrar aqui com o nosso colunista, o professor Marcos Martinelli, que vai sempre, toda semana, traz para gente dicas sobre educação financeira. Então solta aí o vídeo do professor Marcos Martinelli. Olá, amigos do Empreenda News, é o professor Martinelli, novamente aqui passando algumas dicas de educação financeira, né, de finanças pessoais. Eu resolvi essa semana conferir aquilo que nós já dissemos nos programas anteriores com algumas coisas que constam nos sites especializados, nos grandes meios de comunicação, sobre o mesmo tema, educação financeira. E algumas coisas nós dissemos, quase todas elas coincidem com as boas práticas do mercado, os bons aconselhamentos. Mas algumas coisas talvez a gente não tenha dado a devida ênfase. Uma delas aqui eu vou ler, ó. Seja paciente e constante. Então, assim, a literatura vai dizer que você não basta ter um bom plano, você tem que ter paciência, segurar sua ansiedade e ser constante na sua perseguição do objetivo de formar, por exemplo, uma reserva de emergência. Então essa é uma dica importante. Em educação financeira, seja paciente, porque os resultados podem começar a demorar a serem sentidos, e seja constante, especialmente no que diz respeito à economia e aporte de recursos na tua poupança, por exemplo. E nesse sentido, a outra dica aqui que está na literatura é: reinvista seus rendimentos. Se você já tem algum recurso considerável poupado, é provável que já tenha percebido alguns benefícios que são os rendimentos. E a ideia dos juros compostos é você reinvestir os rendimentos. Se for possível, não gastar os rendimentos, né? Você tem um capital que você deseja multiplicar. Então é importante que aquilo que a gente fala é juros sobre juros. Terceira dica que a gente extraiu da literatura: invista mesmo se o seu perfil for conservador. Os mais conservadores tendem a acreditar, por exemplo, que ter uma casa de aluguel ou um investimento a comprar uma máquina ou um automóvel, por ser um bem real, parece ser um investimento mais seguro. Só que para a formação de patrimônio, mesmo que você tivesse pensamento mais conservador, considere que o investimento em dinheiro deve ser feito mesmo
se você tiver esse perfil extra conservador, né? E a quarta e última dica que nós vamos gravar é o aporte inicial ajuda. Quer dizer, quanto mais você começar o esforço de poupança, ajuda. Mas não é o essencial. O essencial é a constância. É mensalmente você fazer o aporte daquilo que você planejou. Ou seja, 10, 20 ou 30% dos seus rendimentos, aquilo que lhe for possível, você pagar-se primeiro. Quer dizer, respeitar que não adianta você poupar hoje 100 mil reais e passar vários meses sem poder fazer nenhum ingresso de nova economia. É importante que você tenha constância dentro daquela fatia de orçamento que você se comprometeu. Revisamos o que nós já dissemos, a gente não foi repetitivo, mas 4 pontos chaves aqui nós voltamos a colocar com ajudas aqui do site do Estadão, que eu vou deixar aqui a legenda, que é a nossa fonte de estudos. Forte abraço, até a próxima semana.